Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estética em Alta Frequência. O podcast que é um oferecimento da HTM e da Tulípia, duas grandes empresas que já estão há mais de 25 anos no ramo da estética, trazendo cada vez mais inovações em tecnologia e em dermocosméticos. Muito prazer, me chamo Sofia Silveira, sou acadêmica em biomedicina e atuo na área da estética há 5 anos. E hoje, o episódio de hoje vai ser um tema muito legal. Eu já falo, né? Separa o papel e caneta aí, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa convidada. Hoje, nós vamos falar num tema que muita gente ainda negligencia, é essencial para a longevidade, segurança, credibilidade de qualquer negócio na área da saúde e da estética. A vigilância sanitária. Nossa convidada é referência no assunto, atuou por 15 anos com inspeções sanitárias dentro e fora do Brasil, ao lado da Anvisa, e depois de acompanhar de perto principais erros cometidos por clínicas e profissionais, decidiu transformar todo esse conhecimento em uma metodologia específica para ajudar profissionais da saúde e da estética a trabalharem com total segurança e nota máxima nas fiscalizações. Fundadora do projeto Regularize Já, criadora de soluções como o catálogo de revestimentos e da famosa pasta sanitária, ela já impactou mais de 5.000 profissionais com a sua consultoria. Juliana, seja muito bem-vinda. A câmera é sua, se apresente pra gente. O prazer é meu estar aqui nesse podcast, Alta Frequência, já adorei isso. E vamos falar aqui realmente daqueles pontos para você, profissional, regularizar o seu estabelecimento de uma forma definitiva, mas melhor. De uma forma prática, realmente. Papel e caneta na mão e vamos começar. Antes de iniciar mesmo, gente, esse episódio, né, está sendo passado dentro do Estética em São Paulo. Então, se, né, a gente for falando, escutar aqui um grito, umas palmas, um estouro que tá vendendo aqui equipamentos da HTM, é por conta disso. Então, né, o furdunço de feira que a gente ama. Adoro. Vamos lá, Ju. São mais de 2 décadas dedicadas à vigilância sanitária, desde inspeções com a Anvisa até hoje com a Regularize Já. O que mais te marcou nesse percurso e qual foi o momento em que você percebeu que precisava criar um método específico para clínicas e profissionais da saúde e de estética? O que mais me marcou foi quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em estética, sou farmacêutica, fui fazer a pós-graduação em estética e na aula de regularização sanitária, a professora entregou cartões para os alunos falando, olha, procura esse profissional aqui porque ele que entende, eu não entendo nada. Aquilo mexeu comigo, mostrando o quão vulneráveis os profissionais estavam ali na hora de se regularizarem. Os próprios professores desconhecem, porque realmente não faz parte da nossa formação. Por conta disso, eu fui fazer um mestrado em inovação no ensino superior em saúde, para ver a falha, desde a formação do profissional da saúde, na parte de ausência das boas práticas, na formação de biossegurança, para realmente entender o que ele precisava. Somando isso com as fiscalizações sanitárias, eu vi que as principais irregularidades encontradas era justamente isso, as boas práticas sanitárias. O profissional não sabe o que é e como implementar. Então, o que mais me chocou foi isso, essa ausência do conhecimento, e a solução foi como transformar isso numa metodologia prática e rápida para que o profissional tenha conhecimento, se aproprie desse conhecimento, tenha autonomia e não delegue para terceiros essa sua regularização. E muita gente vê a regularização como se fosse um bicho de 7 cabeças, até tem um medo, um receio, né? A gente sabe. E como você sempre fala, é possível trabalhar com segurança e sem medo. Como que vira essa chave na mente dos profissionais que ainda negligenciam essa parte? Às vezes o profissional tem aqueles mitos da regularização. A regularização não é para mim porque eu sou pequenininho. Eu vou esperar dar certo o meu negócio para eu me regularizar, quando deveria ser o contrário. Eu primeiro me regularizo para o meu negócio dar certo. As armadilhas da regularização, mais uma, é relacionado mas eu já estou cadastrado no meu conselho de classe, isso já não é estar regularizado, ou a regularização é muito caro. Eu costumo dizer que a taxa, né, o valor da regularização é uma pizza por mês. Sabe o valor de uma pizza? Aí na sua cidade, na sua região, porque varia em cada cidade, assim como varia também esse valor, esse custo da regularização. Quando o profissional descobre que a regularização, muito menos o valor, é muito abaixo daquilo que ele imaginava, ele vê que ele estava trabalhando com risco
e não precisava. Eu falo que sempre o seguinte, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Quanto que é uma multa? Olha, uma multa, ela começa a partir de R$5.000. Vai depender da gravidade, né? Se você tem agravantes, atenuantes. Mas, por exemplo, a ausência de um documento, que é o PGRSS, que faz ali toda a parte do fluxo do seu resíduo, a ausência dele é a partir de 16 mil a multa. Faça a sua escolha. Fora a apreensão de produtos, né? Vou te falar sobre um caso de um profissional biomédico em São Paulo, município de São Paulo, um cliente nosso, passou pela vigilância sanitária e teve a apreensão dos seus produtos. Foi aproximadamente R$16.000 de dano ali que ele teve, né? De perda do investimento dele. Ele entrou em desespero, ele entrou em contato comigo, Juliana, eu investi nesses produtos, eles estão apreendidos aqui na minha clínica e a vigilância pediu para eu fazer o descarte. O que acontece? Todos os produtos dele eram produtos que ele não poderia ter daquela forma. Eram produtos estéreis, sem qualquer tipo de rastreabilidade. E às vezes o profissional nem sabe o que é a rastreabilidade. E ele precisou fazer o descarte. Nossa, imagina. Agora falando de rotina, personalização e também consultoria, né? Você poderia explicar de forma simples o que é um memorial descritivo e os POPs? Porque isso é indispensável mesmo para áreas que à primeira vista parecem mais simples, como cílios e sobrancelhas. Quando eu pesquisei isso, que a gente faz aqui um rastreio, né, de quem eu vou entrevistar eu mesmo, eu fiquei, caraca, até quem faz cílios e sobrancelha, eu acho que onde eu faço cílio não tem essas coisas, não. Olha, a gente consegue ali ter uma infecção grave ocular com a parte de cílios, se você não tem a parte de higiene, as boas práticas sanitárias implementadas. Basicamente, todas as áreas que estão abaixo da vigilância sanitária, sejam áreas da saúde ou de interesse para a saúde, precisa ter todas boas práticas. Então, tudo que eu vou falar aqui, que a gente está falando hoje, é aplicável tanto para um estabelecimento crítico de transplante capilar, por exemplo, como um estabelecimento que faz micropigmentação ou que faz ali a parte de embelezamento do olhar, como cílios ou sobrancelhas. Acontece que ali, né, nos cílios, na sobrancelha, eu tenho uma enorme quantidade de micro-organismos num pelinho, por exemplo, que eu tiro ali numa sobrancelha ou num cílios que eu tenho. Então, eu posso ter ali um agravamento da saúde do meu cliente. Ele chegou bem, ele vai sair pior do que ele entrou. Inadmissível. Nosso cliente tem que sair melhor do que ele entrou. Então, quando eu falo do memorial descritivo, eu estou falando basicamente de um resumão do meu estabelecimento. Então, se eu trabalho sozinha, então eu tenho que escrever lá que eu trabalho sozinho, horário de funcionamento, o que eu realizo, qual é o meu código de atividade. Então, se é cílios, embelezamento do olhar, é o CNAE 96022502. Porém, esse CNAE é o mesmo da estética invasiva não cirúrgica. Como é que a vigilância vai saber que você é médio risco e aquele da estética é alto risco? Na hora que você solicita o seu alvará sanitário, tem um boxezinho para você assinalar sim ou não, que é uma perguntinha, que é assim: você realiza procedimentos invasivos não cirúrgicos? O profissional, com medo, por conta da lei do ato médico, fala: eu não faço procedimento invasivo, eu faço procedimento minimamente invasivo ou procedimento injetável. Só que quem define o que é invasivo ou não, não é a lei do ato médico, mas sim a Anvisa. E a legislação, desde a década de 30, que foi atualizada na década de 70, foi atualizada em 2001 e mais recente em 2022, ela diz o seguinte, que todo e qualquer procedimento, equipamento, produto para a saúde que ultrapasse a barreira cutânea da pele é um procedimento invasivo. E ele pode ser um procedimento invasivo cirúrgico ou não cirúrgico. Na área da estética e de harmonização, a gente tem um procedimento invasivo não cirúrgico. Então, quando chega naquele momento de dar entrada no seu alvará sanitário, que tem a pergunta: você realiza procedimentos invasivos não cirúrgicos? Você tem que falar sim. Microagulhamento é um procedimento invasivo não cirúrgico. Intradermoterapia, mesoterapia são procedimentos. E aí, o profissional de cílios, de sobrancelha, ele não vai colocar isso, mas o micropigmentador precisa colocar que sim, porque ele faz pigmentos ali inertes. Eu tô de cara como tu fala bem, mas tipo assim, ó, os números falando de anos, eu fiquei, meu Deus do céu! Tem que saber muito mesmo, né? Existe uma pirâmide regulatória, é isso? Existe. Quais são os níveis de prioridade para quem está começando agora ou ainda está irregular? Essa pergunta é maravilhosa,
Porque, assim, o planejamento faz parte de tudo. Se o profissional ele já está atuando há 6 meses, há 8 anos, há 20 anos, ele fala, meu Deus, não dá mais para eu me regularizar. Nunca é tarde para se regularizar. Nunca é tarde para se regularizar. O que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa conhecer quais são aqueles pontos críticos que a vigilância sanitária vai olhar no estabelecimento dele. Porque a apreensão de produtos ou a interdição parcial ou total do seu estabelecimento vai acontecer pela ausência dos pontos críticos no seu estabelecimento. Os pontos críticos são aqueles que podem levar a falta de segurança, pode levar à disseminação de doenças, à disseminação de micro-organismos, a uma intercorrência. Então, você primeiro tem que focar nesses pontos, para depois você cumprir os itens necessários e depois os itens recomendáveis. Então, a vigilância sanitária, ela classifica tudo que ela vai ver dentro do seu estabelecimento, tudo que você precisa ter, em 3 itens. Os itens críticos, 100% deles você precisa ter no seu estabelecimento. Os itens necessários, de 70 a 90% você precisa ter no seu estabelecimento, e os itens recomendáveis, cerca aí de acima de 60% que você tem que ter. Você sabendo o que são esses itens, você consegue se planejar até do ponto de vista de custos financeiros para você poder se regularizar. Eu tô aprendendo muito aqui, né? Como eu falei, eu sou profissional da estética, preciso de tudo isso. Eu já falei, eu quero a minha pasta, mas já já a gente fala disso. Posso te dar um exemplo de cada um? Quero. Um item crítico. Ju, fala um item que pode interditar o meu estabelecimento, que esse eu preciso corrigir imediatamente. Ter produtos vencidos. Por incrível que pareça, a gente ainda encontra, durante a fiscalização, produtos vencidos dentro do estabelecimento. E às vezes aquele produto que tá lá no fundo que tu nem usa mais, nem lembra, mas eu vou te tem que falar, jogar fora, né? Toxina botulínica. Às vezes ela tá dentro da validade, mas você comprou uma toxina botulínica que depois da reconstituição você pode usar por até 7 dias, dependendo do fabricante. Aí você abriu, usou no seu cliente, sobrou, você guardou lá no seu refrigerador. A vigilância chega no dia seguinte ou no mesmo dia, vê aquele produto aberto. Cadê a identificação? Você não colocou a etiquetinha com a data de abertura. E que foi você que abriu. Por não ter essa etiqueta, é um produto vencido, ele está aberto dentro do seu refrigerador. Quem garante que você não abriu mês passado e está lá? Caraca. Isso é um item crítico. Um item necessário é você ter o termômetro do seu refrigerador. Sim. E fazer o registro 2 vezes ao dia da temperatura mínima, temperatura máxima e temperatura atual. E um item recomendável é você ter a plaquinha de proibido fumar na sua recepção. O básico. O básico. Partindo agora um pouco mais para a tua metodologia, teus diferenciais, né? Que eu já consegui perceber que são muitos. Você criou o Regularize Já em 2019, né? O que a metodologia inclui e quais são os pilares mais importantes para quem quer ter nota 10 numa fiscalização? Demais. São 3 pilares, tá? É uma tríade aqui que a gente está falando. O primeiro pilar, eu já falei aqui, planejamento e organização. O profissional, ele precisa, assim como você se planeja na hora de fazer um procedimento, que você separa os materiais, o que é um POP, né? O procedimento operacional padrão é exatamente essa organização. Você separa os materiais, qual a indicação, contraindicação. Não dá para, no meio do procedimento, você falar, ai meu Deus, eu preciso desse material, esqueci de comprar. Não tem como. Então, planejamento e organização é o primeiro pilar do Regularize Já. Isso vai te trazer autonomia, isso vai te trazer economia. O segundo pilar é conhecimento. É esse bate-papo que a gente está tendo aqui. São as capacitações, é o atendimento em palestras, em congressos, é fazer o Regularize Já, é realmente conhecimento. O fiscal, ele avalia o conhecimento. Ele vê se o profissional está escondendo algo, a gente consegue ver isso. O fiscal, ele consegue ver se o profissional, ele realmente só está focado ali em ter o retorno financeiro, ou se ele, além disso, porque ninguém, né, a maioria não é uma ONG, ou se ele está ali também interessado na segurança do paciente, se ele adota a segurança do paciente, os itens. O segundo pilar é o conhecimento. O terceiro pilar é a documentação sanitária. Não tem como você trabalhar debaixo da vigilância sanitária e não ter a documentação sanitária necessária, como, por exemplo, o plano de segurança do paciente. Como, por exemplo, os protocolos de segurança. Eu acabei de sair de uma palestra e antes, o palestrante anterior estava falando sobre aplicação de anestésico, né? Quando eu entrei, eu falei, gente, quem aplica aqui anestésico e tem o protocolo de segurança de uso, prescrição e administração de medicamentos implementado no seu estabelecimento? Se você usa um medicamento, se você usa uma toxina botulínica, ele é um medicamento. Se você usa um anestésico, ele é um medicamento.
você precisa ter dentro do seu plano de segurança do paciente um protocolo de segurança para uso, prescrição e administração. Por quê? Se acontecer um evento inesperado, chamado de intercorrência, você não vai sair no meio da rua pedindo ajuda. Você não vai se desesperar. O que você precisa fazer? Tem que estar nesse plano de segurança do paciente. Quantas pessoas levantaram a mão? Ninguém tinha. Ninguém nem sabia. Às vezes acha que só o profissional prescritor médico e dentista precisa ter. Agora a gente pode falar da famosa pasta sanitária. Que você menciona tanto, né, no Instagram, fala muito, né, sobre isso. O que vem dentro dela e por que ela é tão essencial? Olha, a pasta sanitária, nós somos os precursores, né? A documentação sanitária, como ela precisa estar organizada, muitas vezes nas fiscalizações a gente chegava e o profissional, ele ligava para a administração do prédio, tem aí a cópia do alvará dos bombeiros? Aí ligava para a empresa que fez a dedetização da sala, você pode me mandar o comprovante da dedetização? O profissional ficava desesperado para pegar a documentação. Quando, na verdade, se você tem essa documentação organizada, além de facilitar a fiscalização, porque, entre a gente, tudo o que a gente quer é que seja uma fiscalização rápida. Que o fiscal chega, olha o que ele tem que fazer e que ele vai embora. É isso. A partir do momento que ele vê que você está confuso, se você está desorganizado na documentação básica, imagina como deve ser a realização de um procedimento. E a segurança do paciente, como é que fica nessa situação. Então, a pasta sanitária é isso, é você organizar e entender que um documento está ligado ao outro. É um quebra-cabeça. Os documentos, eu costumo dizer que eles são, assim, muito carentes. Eles não gostam de ficar sozinhos. Um está ligado ao outro. A gente teve uma cliente da semana passada, fisioterapeuta dermatofuncional. Nós fomos visitar com o nosso time de consultores para fazer uma aula prática com eles nessa clínica. E ela teve uma cliente, ela faz harmonização glútea, e ela gastou ali, investiu, ficou R$9 mil o procedimento. Então, você imagina, se ficou R$9 mil o procedimento, ela teve um gasto muito grande também com a parte dos preenchedores, bioestimuladores, enfim, para uma harmonização glútea. A cliente foi e apresentou um Pix falso para ela. Não acredito. Agendado? Um Pix, assim, a secretária dela viu o Pix, falou, pode fazer o procedimento. Ela fez o procedimento. Quando foi no dia seguinte, fazendo ali a reconciliação do que ela atendeu, tal, ela viu que era um Pix falso. Nossa. E aí, esse processo agora já está judicial e tal, e ela falou, Ju, sabe qual é o primeiro documento que eles me pediram? Primeiro documento? E eu fiz essa pergunta ali na palestra. Ninguém soube. O pessoal falou, primeiro documento que pediram foi o POP. Não foi o POP. Foi Manual de Rotinas e Procedimentos? Quase. Esse documento faz parte do manual. Foi o PGRSS? Foi a ficha de intercorrências? Não teve intercorrência. Me falaram o plano de segurança do paciente. Qual o primeiro documento que pediram para ela para esse processo? Foi a ficha de evolução. Ou seja, a ficha de evolução é um documento que faz parte do prontuário do paciente que precisa estar citado dentro do seu manual de rotinas e procedimentos. Sabe o que é a ficha de evolução? É a ficha onde você coloca o dia e horário do seu atendimento, você coloca todos os produtos que você utilizou, o lote, você rubrica e a sua cliente também rubrica. Sabe por quê? Sabe o que essa cliente alegou no processo? Que ela não fez. Que ela não fez, que ela foi lá, mas ela não fez nenhum procedimento. Ela tá com um bumbum lindo, porque ela disse que ela nasceu assim. Não tem como comprovar que ela fez ou não. Mas como que tem como comprovar? Pela rubrica dela, dentro da ficha de evolução, com todo o procedimento que foi feito. Isso é a pasta sanitária. A pasta sanitária é a sua segurança. É onde você vai descrever que você, além de ter o conhecimento das boas práticas sanitárias, você implementa as boas práticas. 9 a cada 10 perguntas que o fiscal vai te fazer, a resposta estará dentro da sua pasta sanitária. E qual que é a outra que vai faltar, será? Aí está relacionado com a formação do profissional. Tu comentou que tens um time, né? Então tu faz essa consultoria, além de você, todo o teu time, né? A gente forma profissionais porque a gente viu que a gente não consegue dar conta do Brasil inteiro, certo? E que muitos profissionais gostariam também de trabalhar com essa parte de regularização sanitária, ajudando outros profissionais. Então, nós desenvolvemos também um curso que é o Vigilante Expert, para formar consultores sanitários em todo o Brasil. Então, nós temos consultores no Brasil inteiro
que faz também essa parte de regularização sanitária. O Regularize Já é para o profissional, para ele regularizar o seu estabelecimento. Ju, eu não tenho tempo, eu preciso de alguém aqui. Bom, Regularize Já, eu tô lá, presente o tempo inteiro. Então, eu vi que vocês pedem foto, faz vídeo, estão dentro da clínica realmente, né? Fala um pouquinho pra gente. Sou eu realmente dentro da clínica. Então, é um grupo fechado, onde o profissional me manda foto, vídeos, áudios, para que eu possa ajudar desde a adequação física, projeto básico arquitetônico, com toda a parte da documentação. Ele recebe a pasta na casa dele, sou eu dentro do estabelecimento dele. Entretanto, dependendo do tipo do estabelecimento, ou quando o profissional trabalha com coisas muito complexas, é necessário ele ter alguém ali junto com ele. Aí entra os times de consultores. Tem até um catálogo de revestimentos aprovados, né? Gente, isso aí eu achei sensacional. Não deixa a ponta solta. Não deixa. Não deixa. Ela ajuda mesmo do início ao fim. Sabe por que eu fiz esse catálogo de revestimentos? Que tu via tanto erro, né? Muitos erros. Mas assim, ó, nem eu sabia, tá? Que até revestimento certo para o tipo de clínica, enfim. Nós tivemos uma cliente que era uma clínica onde ela utilizou as bancadas de mármore, um mármore lindo, super caro. E quando ela viu um dos posts, né, eu falando, gente, mármore é poroso, mármore é absorvente, não utilizem mármore de jeito nenhum na bancada de vocês. Ela tinha gastado uma grana com mármores. A partir daí eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar o profissional desde o começo. Desde o momento, na escolha do estabelecimento, da adequação, isso a gente já faz no Regularize Já. Mas o catálogo de revestimentos, além de ser um valor super acessível, é para o profissional realmente não ter obras e reformas futuras. Então, além desse erro de revestimento, assim, quais erros que tu vê que são mais repetitivos nessas questões mais simples, mais básicas? É a falta do planejamento das áreas de apoio. Às vezes o profissional ele começa trabalhando sozinho, então ele tem lá a recepção, sanitária e a sala de atendimento. Dependendo ali do estabelecimento até pode começar assim. Mas aí depois ele pega e divide a sala dele em dois e coloca um outro profissional. Deixou de ser um estabelecimento isolado, virou um estabelecimento multiprofissional. E aí ele não tem área para colocar o depósito de material de limpeza, ele não tem área, ele serve xícaras de café, e não tem uma copa. Ele não planeja uma área para guardar os prontuários. Um erro muito comum é a gente ver guarda de prontuários dentro da sala de atendimento. É proibido. Porque papel chama pragas e vetores. Isso não pode estar dentro da sala de atendimento. Precisa, se você não tiver uma sala administrativa, que hoje é difícil ter, coloque na sua recepção um armário para você guardar. Então, hoje, os principais erros estão relacionados à infraestrutura, que é a falta do planejamento ali das áreas necessárias, dependendo da sua atividade. E o segundo erro que a gente mais observa é o profissional não saber a diferença do manual de rotinas e procedimentos para um POP. Ele acha que tudo é a mesma coisa e na hora de apresentar para o fiscal, ele apresenta de forma errada. E tem mais alguns erros que eles cometem, que eles ficam surpresos assim quando passam pela tua consultoria? Sim, bastante. Fala assim, Ju, eu imaginava que eu estava trabalhando com tudo certinho e agora eu descobri que não. Uma é quando a gente fala de decoração com lixo. Então, decoração com lixo é decoração com as seringas de preenchedores ou com os frascos de preenchedores. A gente ainda encontra muito, inclusive, nessa fiscalização, Operação Estética Legal da Anvisa, com as vigilâncias sanitárias que aconteceu na primeira quinzena de fevereiro de 2025, a Anvisa, junto com as vigilâncias sanitárias em São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Distrito Federal e Goiás, fiscalizaram 31 estabelecimentos de estética. 30 estavam irregulares, 6 foram interditados. E o que foi encontrado? Esses vasos ornamentais com lixo usado como decoração. E os profissionais alegam que eles não sabiam. E realmente, eu acredito que ninguém erre porque quer. As pessoas erram por falta de conhecimento, né? E isso é ausência de pia dentro da sala de atendimento. Vários estudos mostram que a principal causa de contaminação dentro de estabelecimentos de interesse para a saúde e da saúde é a ausência da higienização correta das mãos do profissional. E essa higienização precisa ser feita dentro da sala de atendimento. Onde há toque, contato com o paciente, com o cliente, eu preciso ter uma pia. Porque se a pia ficasse, não sei, na recepção ou até mesmo no banheiro, eu vou pegar na maçaneta, né? Você tocou num ponto-chave. Essa é a questão, né?
Porque o profissional me pergunta muito assim, Ju, mas eu tenho pia dentro do banheiro, o banheiro é dentro da minha sala. Primeiro, você não deveria ter o banheiro dentro da sua sala, porque se a sua sala é crítica, a porta aberta de micro-organismos que não são da sua sala de atendimento vai vir do banheiro para a sua sala, área suja para a área crítica. E aquela pia do banheiro é para lavagem das mãos de quem utilizou o banheiro. E ali você tem uma porta, que é uma barreira, você põe a mão, você já contaminou. Você já ajudou mais de 5 mil profissionais, né? Como que a regularização impacta não só na segurança, mas também a autoridade e o posicionamento do profissional da estética? Vou te dar um exemplo, eu adoro dar como exemplo. A gente teve atualmente um profissional de odontologia, ROF, deu entrada no projeto básico arquitetônico na vigilância sanitária. Dependendo da região que você estiver, você precisa passar o seu projeto básico arquitetônico por aprovação da área de arquitetura da vigilância. Não são todas as regiões, mas no caso dele precisava. E aí veio uma reprovação com a justificativa que ela estava fazendo, porque o marido dela que estava ajudando, ela estava fazendo um procedimento cirúrgico na ROF. Como ela estava fazendo lipo de papada mecânica, que era um procedimento cirúrgico, ela não podia fazer dentro do consultório, ela precisava fazer em um centro cirúrgico ambulatorial, conforme a RDC 50 de 2002 da Anvisa pede, para qualquer profissional. E ele me procurou. Juliana, olha o que eles alegaram. E eu falei, olha como a falta de conhecimento já poderia ter eliminado ali mesmo, ter revertido a situação. Eu virei para ele e perguntei assim, pro marido dela, né? Ele que estava ajudando ela na regularização. A lipo de papada mecânica é um procedimento cirúrgico? O engenheiro da vigilância que alegou isso, ele está falando a verdade ou não? Ele, eu não sei, vou perguntar para ela. Aí ele falou, ela também não sabe. Eu falei, a ausência. Regularização não é ter pasta sanitária, regularização não é ter alvará sanitário, regularização não é ter licença de funcionamento da prefeitura. Regularização é conhecimento, é ter o conjunto das boas práticas, é você estar com o seu espaço blindado. Eu virei para ele e falei assim, olha, a sua legislação, a legislação da sua esposa, que é ROF, dentista, atualmente é a resolução 198 de 2019. Lá fala quais os procedimentos que ela pode fazer. Entretanto, tem uma legislação, que é a CFO 230 de 2020, que fala o que não pode ser feito porque é caracterizado como procedimento cirúrgico na ROF. E atualmente o Conselho Federal de Odonto fez uma live falando que ele vai lançar uma legislação específica para os profissionais poderem fazer cirurgia da face. Não vai ser ROF, vai ser uma outra pós-graduação. Então, se a lipo de papada mecânica não está na lista vetada da 230, por que a lipo de papada é um procedimento então cirúrgico? Ela não é um procedimento cirúrgico. Ele, Juliana, eu falei, e é isso que a gente vai colocar na carta e com o respaldo do seu conselho regional. Fiz um e-mail para o Conselho Regional de Odonto explicando isso e só pedindo o consentimento dele. Não é isso? E veio a resposta, sim, está correto. Voltou para a vigilância e reverteu a situação. Se não, ele teria que pagar de novo, dar entrada de novo no projeto básico arquitetônico, ele teria que começar todo o processo de novo. A autoridade é isso, é você ter conhecimento, é o fiscal falar para você que você de repente não pode fazer um procedimento, como aconteceu em São José dos Campos, com uma profissional biomédica que a vigilância falou para ela, você não pode fazer procedimentos de estética porque isso é exclusivo, procedimentos invasivos, é exclusivo da área médica, é ela ter a autonomia e conhecimento da autoridade, virar e falar assim, eu sou uma profissional biomédica esteta, regularizada e qualificada pelo meu conselho, e a minha legislação do Conselho Federal de Biomedicina permite que eu realize procedimentos invasivos não cirúrgicos, conforme a resolução de 2022 da Anvisa também me permite. Isso é ter autoridade. Que legal. Sabe que eu fiquei com uma dúvida? Recentemente uma conhecida minha, ela fez uma rino em consultório, consultório de profissional da estética, né? Só que assim, teve pontos aqui no nariz. A rinoplastia está na lista dos procedimentos cirúrgicos que precisam ser feitos num centro cirúrgico ambulatorial reduzido. Não precisa ser feito num hospital, dependendo da dose do anestésico. E claro, o profissional ele tem que ser qualificado e tem que ter legislação do conselho permitindo. Hoje é o Conselho Federal de Medicina, tá? Através da resolução 886 de 2008, ele fala se o profissional médico ele pode fazer uma cirurgia dentro do consultório ou se obrigatoriamente dentro da clínica ele tem que ter o centro cirúrgico ambulatorial reduzido ou se tem que ser feito num hospital. Tudo está com base na anestesia.
tá na concentração. Se for abaixo de 3,5 miligramas por quilo de lidocaína, por exemplo, ele pode fazer dentro do consultório. Por isso que existem pequenas cirurgias plásticas feitas em consultório. Mas, dependendo do tipo da anestesia e da concentração, você precisa ter um mini centro cirúrgico, melhor falando assim, o nome correto é centro cirúrgico ambulatorial reduzido, mas você precisa ter um mini centro cirúrgico dentro da sua clínica. Mas é só médico que deve. Aí é procedimento cirúrgico médico. Tá errado, então. É o que eu tava querendo fazer, porque eu achei muito interessante. Mas isso fica uma pulga atrás da orelha, assim. Fiquei, cara. Você leva ponto, rinoplastia é procedimento ponto. cirúrgico. Fiquei, cara, levou ponto. Se for rinomodelação, não, é um procedimento diferente. estético. Agora, Sim. rinoplastia tá na lista da 230. Ela fala que é rinomodelação. Ela vende como rinomodelação. Mas rinomodelação seria com ácido hialurônico, né? Fios de PDO. Mas levou ponto. Abriu, lixou. E aí, o profissional que está realizando esse procedimento, ele também ali corre um risco ético. Uhum. Imagina se esse estabelecimento tem plano de segurança do paciente se tiver uma intercorrência. Perde tudo ali, né? Não que perde tudo, mas financeiramente, cara, todo tem investimento. E o risco que você está colocando no paciente? É teu paciente. Que é muito mais do que o financeiro, né? Uma vida. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou perguntar para você também. Você já ouviu falar no SBV? Curso de SBV? E você tem o curso de SBV? Não faço ideia. Todo profissional precisa ter um curso de suporte básico à vida. Por quê? Pode não ser o seu cliente, mas o acompanhante dele pode estar lá na recepção e ter um mal súbito. Pode desmaiar, pode a glicose cair. O que você faz? Liga para o SAMU? Você vai ter omissão de primeiros socorros. Isso está descrito precisa estar dentro do seu plano de segurança do paciente. E o primeiro passo é você ter um curso de suporte básico à vida e fazer ele anualmente. Tem locais que é até gratuito, até os bombeiros mesmo que dão esses cursos. Tem cursos que dão especificamente para o profissional da saúde, mas basicamente o que eu preciso entender é que quando eu for ajudar, que eu preciso, é minha obrigação como profissional, atender ali uma intercorrência ou um mal súbito dentro do meu estabelecimento, eu tenho que entender meu limite de atuação. O seu kit de emergência como biomédica não vai ser como o meu farmacêutica. Uhum. Que não vai ser igual de um dentista, que não vai ser igual de um esteticista, que não vai ser igual de um enfermeiro esteta, de um biólogo esteta, de um fisioterapeuta dermatofuncional. O seu kit de emergência muda de acordo com a sua formação. Cuidado, porque eu vejo muitos kits de emergência com medicamento, com antihistamínico, e às vezes o profissional nem é prescritor. Uhum. Que dica que tu daria para quem pensa só em dar um jeitinho, ao invés de fazer realmente o que é preciso nessa questão da pasta sanitária, de tudo que ela exige para vigilância? Olha, assim como a gente, como consumidor, você como consumidor, eu como consumidora, sou como consumidora, quando a gente compra qualquer coisa, vem ali o manual de instrução, quando é um medicamento vem a bula. E você, profissional que está prestando serviços, você também tem um manual, que é o seu manual de rotinas e procedimentos. Se você agora quer investir em um documento, como ele liga todos os outros documentos, é investir no manual, na sua bula, que é o manual de rotinas e procedimentos. Sem ele, você está totalmente desamparado, totalmente. Ah, Ju, como eu disse aqui no início, eu quero esperar dar certo para eu me regularizar, já está começando errado. O Brasil, hoje, é o segundo maior país no mundo na área da saúde estética injetável. Sabia, Sô? Só fica atrás dos Estados Unidos. Fiquei sabendo nesse final de semana no podcast. Desde 2022, o Brasil ocupa se eu não me engano, o Brasil ocupa essa posição. Segundo lugar no mundo, que mais realiza procedimentos estéticos injetáveis. Nós estamos falando, então, que o número de intercorrências aumentou de uma forma exorbitante. Por isso que a Anvisa veio, procuradoria, procuradoria lá em Minas Gerais, enfim, muitas situações. Ano passado a gente teve aquela paciente de 31 anos numa clínica médica que foi fazer hidrolipo e veio a óbito. E o estabelecimento foi interditado. Você sabe por que o estabelecimento foi interditado? Quando eu pergunto isso, as pessoas falam, porque uma paciente veio a óbito. A intercorrência pode acontecer inerente à sua atividade. Não pode ser fruto de negligência ou imprudência, mas ela é inerente.
Ele não foi interditado porque a paciente de 31 anos de hidrolipo veio a óbito por conta da parada cardiorrespiratória. Ele foi interditado porque ele estava atuando sem ter alvará sanitário para realizar procedimentos estéticos, procedimentos invasivos, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Ele não tinha alvará sanitário. O marido dessa paciente falou que demorou o socorro porque ele não tinha um plano de suporte ao paciente. Você tem um fluxo, se acontecer uma intercorrência, você tem um fluxo do que você precisa fazer para o atendimento da intercorrência? Se você aplicar uma enzima hialuronidase, você sabe o que você precisa ter no seu estabelecimento para você aplicar a enzima hialuronidase, que é um medicamento injetável? Será que todo mundo pode aplicar um medicamento injetável? Fica aí, né? Mas sabe o que é engraçado que tu falou? Tô esperando dar certo, né? Já vai ficar atendendo com medo, já atende com receio. Nunca vai ser um atendimento leve, né? Tô atendendo, ai meu Deus, se a vigilância sanitária bate aqui. Além de ser ai meu crime. Deus, se acontece alguma coisa aqui com o meu cliente, né? Exato. Ou não pensa assim dessa forma, né? Que nos preocupa. Por isso que eu falo que a primeira informação que você precisa é assim: recebeu o fiscal da vigilância sanitária no seu estabelecimento? Gente, conduza você a fiscalização. O fiscal gosta disso. Porque quando ele vê que é ele quem está conduzindo a fiscalização, é porque o profissional está morrendo de medo, não sabe nada. Então, chegou o fiscal, já leva para o seu quadro de documentos da recepção. Sabe aqueles documentos obrigatórios que precisa estar lá na recepção? Então, já leva, apresenta. Olha, aqui está minha licença de funcionamento, se você não sabe, já anota aí. A licença de funcionamento emitida pela prefeitura, o alvará dos bombeiros, o seu comprovante de dedetização de limpeza da caixa d'água, se você é pessoa jurídica, o seu CNPJ ou a sua certidão de profissional liberal. Por último, o seu alvará sanitário. Não tem todos esses documentos, o que você tiver já coloca na sua recepção. O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor é o público leigo. Ele, a partir do momento que vê uma porta aberta prestando serviços na área da estética, é porque o profissional está atendendo todos os requisitos. Quando você vai para um restaurante, você entra naquele restaurante porque você imagina que ali eles estão seguindo as boas práticas de alimentação. Não vai ter rato nem barata. Não estão lavando ali pratos sem ser com detergente. Enfim, a gente espera que ele esteja seguindo as boas práticas de alimentação. A mesma coisa o seu cliente. Mas a partir do momento que ele descobre que você não está regularizado, será que seu cliente voltaria a ser atendido por você? Será que ele voltaria no seu estabelecimento? Você pode estar enganando seu cliente. E quando ele descobrir, ele volta? Eu não voltaria num restaurante desse. E esse papo não é sobre restaurantes. Ótimo! Eu vou falar que a gente foi num restaurante, e é um restaurante árabe que eu amo aqui em São Paulo, eu amo. E há muitos anos a gente ia, nós fomos em outra unidade dele, e tinha uma máquina de café do lado de fora, assim, perto das mesas. Quando eu e meu marido olhamos, tinha uma baratinha subindo a máquina de café. Era no café, não tinha nada a ver com a minha comida. Nunca mais eu tive coragem de ir nessa rede de comida árabe, nunca mais. Eu escutando isso depois de ter jantado árabe ontem aqui em São Paulo. Espero que não tenha sido no mesmo. Quando acabar isso aqui, eu vou te perguntar como que é. Meu Deus, espero que não seja. Então, Ju, a gente tá indo já pro nosso bloco final, mas a gente tem, infelizmente, mas antes a gente tem um quadro chamado Ping Pong Estético, onde eu faço as perguntas e tu vai responder com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Perfeito. Respostas rápidas. Vamos lá? Desafio. Um erro comum que a vigilância não perdoa. Produtos vencidos. Um documento que ninguém pode ficar sem. Manual de rotinas e procedimentos. Um tipo de revestimento que você sempre aprova. Ai, aço inox. Um passo essencial para começar a se regularizar. Se planejar. Saber o que não está legal no seu estabelecimento é conhecimento. Porque se você souber o que não está ok no seu estabelecimento, você se planeja para começar a se regularizar. Achei que tu ia falar, se inscreva no Se Regularize Já. Era o teu momento, aquelas, né? Não, espera. Uma conquista que te enche de orgulho no Regularize Já. É ter mais de 5.500 clientes devidamente regularizados. Que legal. Ju, deve ser realmente muito gratificante, né?
ter toda essa trajetória, ver essa mudança em tantas profissionais, porque eu vi que tem muitos feedbacks, né, relatos das tuas alunas, então deve ser realmente muito acolhedor, né, fazer parte de cada clínica, né, porque tu entra lá, né. São meus filhos, e basicamente sou o que eu falo assim, é um legado, sabe, é você conseguir ali compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com os profissionais, e eu aprendo todos os dias muito mais do que eu compartilho. Então deixar esse legado de transformação, deixar o legado de conhecimento. E olha, quando você se regulariza, você está contribuindo para a saúde pública. Você está ali coibindo, inibindo aquele profissional aventureiro que acha que vai entrar ali só para ganhar dinheiro e vai sair se algo der errado porque a vida dele não depende disso. Você se formou tanto ali, investiu tempo, grana, esforços para você se tornar quem você se tornou hoje, para trabalhar de uma forma aventureira e clandestina? Tenho certeza que não. Ju, antes de eu finalizar esse episódio, a câmera é tua. Fala no teu Instagram, teus canais de como te acessar, de como te achar, próximas turmas abertas. O momento agora é teu, a câmera é tua, fica à vontade. Olha, eu te convido a participar e lá no nosso Instagram, no @defina_estética, porque todos os dias eu coloco informações de qualidade para te ajudar a se regularizar e realmente implementar as boas práticas sanitárias. A gente também está no YouTube, no canal Defina Estética, Defina Estética. Através do Regularize Já, o link está disponível lá pelo YouTube, o link está disponível no Instagram, o link está disponível no site www.defineestetica.com. Você consegue ali ter todas as informações, chamar a gente pelo WhatsApp para se informar sobre o Regularize Já, para você ter o seu estabelecimento regularizado. A maioria dos profissionais conseguiram se regularizar em 25 dias. Então, trabalhe com segurança sanitária, porque lembre que o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Eu sei que às vezes você pode não concordar com a lei, mas eu digo que a lei não é para ser concordada, ela é para ser cumprida. Imagina quando uma pessoa decide ultrapassar um semáforo vermelho e ela sabe o risco que ela está assumindo e ela põe o outro em risco. Não coloque a vida de outros profissionais em risco, de outras pessoas, do seu cliente e a sua também. Ju, muito obrigada pelo teu tempo, foi maravilhosa, aprendi muito, tenho certeza que também assistiu até o fim, olha, com certeza absorveu tudo o que tu passou, que tu explicou, que autoridade, que posicionamento incrível. Olha, eu devia ter botado uma segunda parte aqui, ó, como mostrar autoridade no que você fala na área da estética, porque assim, ó, adorei mesmo, muito obrigada, a gente sabe que é corrido, congresso, estética, palestra, mas foi ótimo, adorei. Chuva de corações, eu amei também. Então, pra quem assistiu até o fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ficar por dentro dos próximos episódios. E esse foi mais um episódio do Estética em Alta Frequência, um podcast que é um oferecimento da HTM e da Tulip. Tchau, gente, e até o próximo episódio.